Obrigado, ó Deus, pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que nos redimiu, nos restaurou, que trouxe a paz que excede o entendimento humano, ó Deus. E por essa paz, ó Deus, nós estamos aqui. E porque um dia o Senhor se fez homem, ó Pai, e andou aqui na terra como um homem, ó Deus, se humilhou, ó Deus, foi entregue no madeiro, foi morto, ó Pai, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, ó Deus. E hoje Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, intercedendo pela Tua igreja. E que nós não devemos deixar Cristo se perder de vista. Assim como no Antigo Testamento o sacerdote ele colocava lenha no altar, para que nunca faltasse o incenso, para que a fumaça nunca parasse de subir. Que nós não devemos deixar de colocar lenha, que nós nunca devemos deixar de adorá-lo, para que o incenso, o aroma agradável nunca deixe de subir. Ah, Jesus, prepara a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos receber algo do Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê revelação da Tua palavra, sabedoria para compreendermos, ó Pai, os Teus mistérios. Abra o nosso entendimento, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, toda e qualquer distração, tudo aquilo que nos rouba, ó Pai, da plenitude, da atenção plena no Senhor, ó Pai, aos sinais pelo qual o Senhor tem enviado para a Tua igreja. Assim como João escreve as cartas do Apocalipse, ó Pai, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos estar de ouvidos atentos àquilo que o Senhor está nos dando como sinais, ó Pai, aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor está falando, ó Deus. Que nós possamos então ouvir a Tua voz, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você puder, celebre Jesus com as suas palmas, glorifique a Ele. Ainda de pé, eu já queria encorajar você a sair do seu lugar, a cumprimentar alguém com a graça, a paz do Senhor. A paz é o fruto daquele que foi alcançado pela graça, e se nós estamos em paz uns com os outros, é porque nós, através da graça, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, aleluia. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aí. Irmãos, esse vão aqui no meio aqui ficou uma bênção, né? Glória a Deus, né, irmão? Eu vou ter que pregar, vai dar até torcicólogo aqui hoje, mas glória a Deus, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem ir, aí, isso aí, meu irmão. Quiserem sentar mais ao meio. Irmãos, eu não vou nem comentar, né? Eu estou orando para que o Flamengo perca, né? Para que os irmãos que deixaram de vir ao culto para ver jogo do Flamengo, né, irmãos? Que não seja uma praga, mas que seja de fato uma lição, né? Glória a Deus, irmãos, né? Que não seja uma praga gospel aí, mas que seja uma lição para os irmãos. Irmãos, quando eu mando a lista de transmissão para vocês, é naquela alegria, né? Chegou domingo, culto, vamos celebrar o Senhor, vamos estar na casa do Senhor. Aí, irmãos, eu sei que tem irmão que estão viajando e não tem, eu amo os irmãos, né? Darem um feedback, rapaz, mas quando o irmão manda assim, ô pastor, hoje não vai dar para ir. Aí eu dou uma apertada nele, falou, ó irmão, o que foi? Está doente, está viajando, o que aconteceu? Não, irmão, mas eu assim, pastor, não vou mentir não, é porque hoje tem jogo do Flamengo. Eu falei, ah, não, irmão, faz isso não, irmão. Aí eu nem sei o resultado, só sei que antes de eu chegar o Flamengo estava perdendo, né? Que assim seja, em nome de Jesus. Que esses times brasileiros tudo perca logo, para ninguém dar mais desculpa, amém?
Porque, irmão, se for necessário você ficar trocando a comunhão entre os irmãos, o culto ao Senhor, para ficar vendo o jogo, irmãos, é melhor que todo mundo perca logo, amém? Que aí acaba logo isso, né? Mas, para aqueles que são apaixonados em futebol aí, eu só espero que quando o Senhor vier, né, irmãos, ainda que você esteja vendo o jogo, comendo um churrasco, mas que tudo seja para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu, como pastor, né, dessa igreja, eu tenho que instruir os irmãos nesse sentido. Eu sei, irmãos, que assim, tem situações que nós vamos realmente, né? Vamos estar ali na comunhão, e aquele momento ali de desfrute, nós precisamos desfrutar. Mas se perdeu de vista, irmãos, que o domingo é o dia do... Então, irmãos, é algo muito sério que nós precisamos refletir como igreja. E essa reflexão eu trago não num tom de disciplina para a igreja, não num tom simplesmente de um puxão de orelha, mas um tom de reflexão. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos, e não estou, é lógico, não é só pelo Flamengo, não é só pelo jogo do futebol, mas quantas vezes nós não estamos, irmãos, priorizando o domingo como o dia do Senhor. Ainda que nós possamos ter outros compromissos aos domingos, e amém, irmãos, mas nós precisamos entender que o domingo, irmãos, deveria de fato, e deveria mesmo, ser um dia de meditação, um dia de já acordarmos, irmãos, celebrando ao Senhor, ligando aquele louvor lá na sua casa, tomando um café junto com a família, na presença do Senhor, clamando ao Senhor. Esse deveria ser, de fato, irmãos, o nosso domingo. Mas na maioria das vezes, ainda que domingo, a gente já acorda naquela correria, eu preciso tirar o atraso na corrida, porque eu não fiz a semana inteira, eu preciso ir para a academia, porque eu não consegui na semana, eu tenho que ir para a academia hoje, eu tenho que fazer um monte de coisa para arrumar, para já deixar a segunda-feira pronta, e nada contra isso, irmão, eu estava até arrumando a mudança hoje lá, né? Até hoje eu não consegui arrumar toda a minha mudança, irmão, 60 dias que eu mudei. Mas entenda uma coisa, o domingo é o domingo do Senhor. E a prioridade nossa, irmãos, tem que ser o Senhor. Eu fico imaginando os discípulos, quando Jesus ali reunido com eles, fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu fico imaginando Pedro, irmãos. Pedro era apaixonado na pescaria. Imagina os irmãos que amam pescar e Jesus virando e falando assim, irmão, eu sei que você gosta de pescar, mas se você quer vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Aí eu fico imaginando lá, não sei, né? Vai que tinha um lá que era apaixonado no futebol e tem aquela pelada todo domingo e Jesus vira para ele e fala assim, irmão, se você quiser vir após mim, você vai ter que negar o futebol. Nós estivemos lá em Curitiba, agora no Encontro de Pastores, e o Leandro Vieira, nós ali em um tempo de mesa com o Leandro Vieira, eu não sei se vocês sabem, o Ben, que é o filho dele, quer ser jogador de futebol profissional, e ele joga muito bem no gol, muito bem mesmo, é um goleiro com estatura, joga muito bem. O que o Leandro falou para nós lá? Meu filho, você pode jogar futebol todos os dias, mas aos domingos, ainda que tenha um campeonato, o domingo é o dia do Senhor. E aí, irmãos, a gente para refletir sobre isso e fala assim, talvez isso não é muita religiosidade. Não, irmãos, na verdade é que nós estamos perdendo Cristo de vista, e nós estamos dando o nome de religiosidade para a gente dar uma desculpa para a nossa preguiça de estar na presença do Senhor. E aí a gente confunde muito hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o que é religiosidade e justiça própria, com, na verdade, falta de prioridade, falta de reverência ao Senhor, falta, irmão, de desejo de estar na presença do Senhor, e aí a gente começa a falar assim, não, mas é religiosidade, pastor, hoje eu estou aqui de boa, estou na comunhão, estou com os irmãos aqui vendo futebol, tomando uma Heineken gelada. Vamos refletir qual tipo de crente nós temos sido, né, irmãos? Porque se a igreja hoje é uma igreja fraca, é porque estão produzindo crentes fracos. Porque no meu tempo, irmãos, de líder de jovens, eu era tão apaixonado de estar na casa do Senhor, que por 5 anos como líder de jovens, eu só faltei o culto 2 vezes. E nessas 2 vezes é porque era aniversário de alguém muito especial, ou do meu pai ou da minha mãe. E isso para mim não era um peso de religiosidade, mas era um compromisso que eu assumi com o Senhor. Então que nós possamos refletir sobre isso, irmãos, e de fato, como igreja do Senhor. Domingo passado, quinta-feira foi feriado, né? E aí muitos irmãos emendam.
E está tudo certo, também nós podemos viajar, irmãos. Mas nós precisamos sempre fazer uma reflexão. Será que nós temos guardado o domingo do Senhor com a prioridade pela qual nós deveríamos guardar? Então, irmãos, que essa reflexão sirva para o que nós iremos pregar aqui hoje, o sermão de hoje, né? A série de Éfeso, e hoje nós entraremos no capítulo 4, e de fato o tema de hoje é edificação central da igreja. A edificação central, aqui de fato a igreja está se materializando. Paulo então fica no capítulo 1 até o capítulo 3, falando da natureza, a vida, vocação da igreja. E agora a igreja do Senhor está se materializando, e vocês vão perceber que a materialização da igreja é só quando existe a unidade entre os irmãos. Então a igreja ela vai se materializar quando todos os irmãos estiverem em unidade, não só unidos, mas em unidade. Porque existe uma diferença entre união e unidade. E a gente usa aquele exemplo do saco de laranja, né, irmãos? Vocês já ouviram esse exemplo do saco de laranja? O saco de laranja, quando você junta um monte de laranja dentro de um saco, eles estão unidos. Mas não está em unidade ainda, até porque você consegue separar as laranjas. Mas quando você faz um suco de laranja, irmãos, o que acontece? Tem como separar as laranjas ali? Não dá mais, porque ali virou unidade, não só união. Amém? Então que nós possamos crescer em unidade. Se coloque de pé, vamos ler então o texto, Efésios capítulo 4. Vamos apresentar o final, né? Amém? Pode ser? Ao final tem uma bebê linda ali para ser apresentada, só não me deixe esquecer, né, irmão? Não, mas não esqueça não, já estou vendo ali. Amém? Efésios capítulo 4, irmãos, a partir do verso 1, diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de todo modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga assim, suportando. Amém. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Diga assim, unidade. Amém. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos seus homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que introduzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos. Obrigado pela essa porção das Escrituras. Espírito Santo, nos dê agora revelação e sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Que porção preciosa é essa que Paulo vai trazer para nós aqui. Como eu disse para os irmãos, toda essa epístola de Paulo aos Efésios, irmãos, é uma porção extremamente profunda em teologia, é uma porção extremamente profunda em ensino. Então, que nós possamos, de fato, irmãos, meditar naquilo que Paulo quer nos ensinar aqui. Apenas 6 capítulos, rápidos, fáceis de você digerir, se você ruminar sobre eles. Mas eu quero aqui de forma expositiva também trabalhar essa porção que vai do capítulo 4, verso 1 ao 16. Mas antes, relembrando, né, irmãos, porque a prática do relembrar, na verdade, é trazer mais uma vez na memória de vocês tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Então nós aprendemos, né, nos capítulos anteriores que Deus nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos redimiu, Ele revelou a sua vontade e Ele ainda nos deixou a garantia, a sua herança, o penhor, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele irá voltar. Agora aqui em Efésios, a partir do capítulo 4, a narrativa de Paulo, ela começa a mudar. Por quê? Porque no capítulo 1 e 3, Paulo está falando então sobre a natureza, a vida, a vocação da igreja. Paulo está rogando aos irmãos, ele ora pelos irmãos. Paulo então está fundamentando os irmãos, ele está lançando fundamentos, e agora no verso 4, de fato, tudo isso que ele fez, ele rogou os irmãos, ele orou pelos irmãos, ele lançou os fundamentos, e agora ele está numa fala mais de pastor, de mestre, aonde a igreja começa a se materializar então, a partir do verso 4. E nós precisamos entender que crescer em unidade e maturidade exige, irmãos, uma unidade no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, não só no sentido de nós crermos no mesmo Deus, mas que nós possamos crescer juntos. Não adianta, irmãos, no corpo de Cristo, terem pessoas que cresceram muito e outros que estão ficando para trás. Nós precisamos crescer em unidade, em uniformidade. Nós precisamos suportar uns aos outros. Mas não vou suportar o Renan porque é um cara chato, irmãos. Que não é, né, irmão? É um cara gente boa pra caramba. Mas não é suportar, porque tem gente que às vezes lê esse texto e fala assim, tá vendo aí, irmão, a Bíblia manda você suportar o fulano lá, porque mesmo o fulano dando trabalho, você tem que suportar ele. Diferente, irmãos, uma coisa é o fulano dar trabalho e você só falar, não, eu vou ficar suportando ele porque dá trabalho. Não, o que Paulo está querendo dizer é que você tem que ir lá e dar o suporte para ele. Ele dá trabalho, então vai lá e dá suporte para ele. Ajuda esse irmão, porque se ele está ficando para trás, você é responsável em trazê-lo junto com você, na unidade da maturidade. Então nós precisamos crescer nessa uniformidade de maturidade. E aqui, se a gente fosse fazer mais ou menos uma cronologia até aqui, então, no capítulo 1 ao 3, a igreja, ela está sendo desenvolvida. Do 4 em diante, ela vai se materializar e depois ela vai então começar a se manifestar. No versículo 1 até o 16, Paulo então está fazendo uma chamada a essa unidade dos cristãos, para que nós de fato possamos, irmãos, viver em unidade. E olha só, deixa eu passar o primeiro slide aqui, libera para nós aí, olha só, está passando por aqui também? Tá? Beleza, então. A nossa unidade, ela pode ser de várias maneiras, né? 3 tipos de unidade aqui pela qual nós possamos ter uma unidade pactual. O que é essa unidade pactual? Essa unidade cristã, então, pactual, é porque nós cremos na mesma aliança. Então é o mesmo pacto que nós temos aqui, porque todo mundo crê na mesma aliança em Cristo Jesus. Também essa unidade, ela se torna fraternal. Por quê? Porque nós temos a mesma natureza. Então, irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Mas não adianta, irmãos, a gente falar, nós temos uma unidade pactual, uma aliança, o mesmo pacto, mas se eu não me comporto como se isso fosse uma verdade. Entende, irmãos? Quando eu me caso com a minha esposa e eu coloco uma aliança no dedo, eu vou lá no juiz de paz, ele me dá a bênção lá, depois eu vou num pastor, ele me dá a bênção. Então ali, a partir daquele momento, daquele pacto que foi ali declarado, essa aliança que selou então esse pacto, irmãos, o que a minha esposa espera de mim?
Ela espera um quê? Uma ajuda mútua, um sacrifício mútuo, uma sinceridade um com o outro, uma parceria de caminhada, uma fidelidade de caminhada. Nós temos um pacto um com o outro, a mesma aliança, a nova aliança, o cálice da mesma aliança pelo qual nós iremos beber ao final desse culto. Entende, irmãos, a seriedade daquilo que Paulo está nos ensinando? É por isso que eu falo que essa porção das Escrituras, irmãos, ela é muito profunda e ela é muito séria para os fundamentos daqueles que decidem viver essa aliança. Então não pode ser uma aliança só da boca para fora, não pode ser uma aliança só de empolgação, mas ela tem que ser uma aliança verdadeira, até porque também nosso pacto é fraternal, irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros, nós somos uma família espiritual, ligada na eternidade, não só nessa era presente, mas na era passada e na era vindoura, uma só família no Senhor. Nós estamos ligados nessa família ao redor do mundo, irmãos. Essa é a igreja do Senhor. E também nós temos então a unidade estrutural, porque fazemos parte do mesmo corpo, vivificados pelo mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. Então Paulo aqui, irmãos, e a seriedade, dessa porção, Paulo começa então com um apelo pastoral: rogo-vos. Ele está rogando aos irmãos que andeis de modo digno. Então lá no verso 1, quando ele fala assim, rogo-vos pois que andeis de modo digno, Paulo então, irmãos, ele está clamando aos irmãos, para que os irmãos prestem atenção naquilo que ele quer trazer como fundamento, que ele vai lançar. Paulo gasta, irmãos, 3 capítulos aqui, só lançando fundamentos sobre os irmãos, só lançando fundamentos sobre a igreja, só lançando, irmãos, fundamentos para que os irmãos alcancem a maturidade. E o que pode ou não pode, irmãos, aqui já não é mais de fato algo que Paulo espera que os irmãos que foram fundamentados comecem a ficar nessa luta do que pode e que não pode, essa briga do que pode e que não pode. A pergunta é simples, irmãos. Quando começa a surgir esse tipo de questionamento, isso aqui pode, isso aqui não pode, faça uma pergunta para você mesmo. Você não precisa nem vir perguntar para o pastor, mas o pastor está aqui, irmão, você pode perguntar também. Não tem problema você chegar até o pastor ou até alguém maduro e perguntar: você acha que isso aqui convém? Você acha que isso aqui eu posso? Mas, irmãos, faça uma pergunta. Quando surgir esse tipo de pergunta assim: rapaz, será que eu posso isso aqui? A pergunta que você deveria fazer é: Cristo fez tudo isso por mim, para que agora eu faça isso? Entende, irmãos? Quando você fazer esse tipo de pergunta, talvez vai surgir um alerta espiritual aí, falando para você: nossa, Cristo fez tudo por mim, tudo isso que Cristo fez por mim. Será que Cristo fez tudo isso por mim? E quando eu leio o texto lá de João que fala assim: se Cristo vos libertou, sereis verdadeiramente livres, será que era para isso que eu fui liberto? Será que Jesus morreu numa cruz, morreu no madeiro? Será que quando João está falando que eu estou livre, será que era para poder fazer isso? É esse tipo de liberdade? Deixar de vir no culto para assistir o jogo do Flamengo? Será que é essa liberdade que Cristo morreu numa cruz para mim? Entende, irmãos? A seriedade daquilo que Paulo está tentando expressar para esses irmãos, por isso que ele gasta 3 capítulos de 6 para poder fundamentar esses irmãos. Porque lá na frente ele vai falar assim: irmãos, até quando vocês vão ser meninos, levados por vento de doutrina? Até quando qualquer onda de doutrina movimenta vocês? Fundamente-se em Cristo. Então, irmãos, são perguntas que nós deveríamos fazer. E olha só, essa próxima afirmação, a inconstância na nossa vida cristã, e aí isso é uma verdade que nós temos percebido muito nos dias de hoje. Então, inconstância na nossa vida cristã não está relacionada à nossa fraqueza. Ela está relacionada à nossa cegueira espiritual. Porque quanto mais eu conheço a verdade, irmãos, mais forte eu sou em Cristo Jesus.
Porque quanto mais eu conheço a verdade, mais ela me liberta. Então mais forte, mais eu avanço. Por isso que Paulo vai falar que nós estamos avançando até que a gente alcance a medida da estatura do homem perfeito. Então, irmãos, eu preciso estar avançando. E aí no verso aqui 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós fomos chamados, irmãos, a viver com humildade, mansidão, longanimidade e amor. E esse suportando-vos uns aos outros aqui, como eu já disse, não é esse suportando simplesmente pelas dificuldades de ideias, pelas dificuldades de gosto que a pessoa tem, não, irmãos, mas é um suporte que um pai dá para um filho. Já viu uma criança, a criança nova, né? Eu tenho 2 crianças novas em casa, então o tempo inteiro, o que o pai faz com crianças novas em casa? Dá suporte para eles, toda hora. Estou com fome, você tem que ir lá e dar um suporte, você tem que ir lá e preparar o alimento. Fez cocô na fralda. Meu sonho era ela trocar ela mesmo, né? Papai, fiz cocô, vou lá trocar, vou tomar um banho, já vou botar a roupa, o pijama e já vou deitar na cama. Mas não é assim, irmãos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, você tem que trocar, você tem que limpar. Muitas vezes você tem que dar banho, lavar, que às vezes o cocô é meio exagerado, né? E não importa se você está num casamento, numa festa, aonde for, se fez, irmãos, você tem que parar tudo para dar o quê? Suporte. Eu já falei aqui, quando o seu pneu furar no meio da BR, de madrugada, a primeira pessoa que você deveria lembrar de ligar, quem que seria, irmãos? Os irmãos na fé. Não o pastor, mas você pode ligar para o pastor. Mas por isso que a família espiritual ela é enorme ao redor da terra. Mas aí sabe para quem que você liga? Eu vou ter que ligar aqui para o chaveiro, eu vou ter que ligar, o Dinho, olha lá, não, mas serve, né? O Dinho ajuda, mas eu vou ter que ligar aqui para o guincho. Irmãos, nós estamos aqui para dar suporte uns aos outros. Isso é o nível de maturidade que Paulo está tentando ensinar para esses irmãos. É um suporte que um marido dá para uma esposa. Esse é o suportar uns aos outros, essa é a unidade que Paulo está tentando expressar para esses irmãos. Nós temos a mesma natureza, irmãos. E como eu falei, não é união simplesmente, porque aqui nós estamos só unidos, né? Nós estamos igual o saco de laranja, está todo mundo unido aqui. Mas será que nós estamos de fato em unidade e não só em união? Porque, irmãos, toda união que não está gerando unidade, ela não é de fato uma união, é só uma reunião. Vou falar de novo, irmãos. Toda união que não está gerando unidade no povo de Deus, se não está gerando unidade no povo de Deus, essa união não é união, é só uma reunião. Então, se a gente está aqui todos os domingos, fazendo essa reunião, e ela não está gerando unidade, irmãos, é só mais uma reunião. Então nós precisamos nos esforçar, irmãos, para que essa reunião, ela gere unidade entre nós, e que nós, assim como esse saco de laranja, irmãos, nós possamos falar a mesma língua, nós possamos nos parecer, e por onde nós passarmos, nós seremos reconhecidos como irmãos uns dos outros, não só pela aparência física, porque todo mundo vira para mim e fala assim: rapaz, você parece demais com seu irmão. Se você falar com meu irmão no telefone, você não sabe se você está falando comigo ou com meu irmão. Isso é uma verdade, e nós espiritualmente deveríamos ser assim, irmãos. Nós deveríamos andar pela cidade e nós deveríamos ser reconhecidos entre o povo lá fora. Fala assim: rapaz, você parece tanto com o Cordeiro. E aí o cara que não é crente vai virar e vai falar assim: como assim? O Diego parece com o Cordeiro, tem nada a ver. Parece, irmãos, porque nós estamos em unidade, não só unidos. Amém? Então nós temos que nos esforçar, irmãos, por essa unidade. Paulo aqui no capítulo 4 e 6, ele vai ser ainda mais enfático nessa unidade. E aí, essa unidade ela é baseada em 7 afirmações doutrinárias que Paulo vai fazer aqui. Volta para nós aí, Rodrigão. Olha só, as 7 bases que Paulo vai usar para essa afirmação doutrinária. E eu acho que é suficiente para a gente entender
essas bases doutrinárias que Paulo está falando para nós. Por que nós então somos unidos? Um só corpo, o que Paulo vai falar, é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então nós estamos unidos, irmãos, em todas essas afirmações doutrinárias que Paulo está nos falando. Unidade não é uniformidade, entenda isso. Por isso que eu falei, ainda que eu não me pareça fisicamente com o Cordeiro, ainda que eu não me pareça esteticamente com a maioria de vocês, irmãos, no jeito de falar, no jeito de se vestir, no corte de cabelo, na aparência, na cor, não é uniformidade, unidade, mas um compromisso mútuo com Cristo e uns com os outros. Então eu vou me parecer com vocês, não fisicamente, mas um esforço que eu faço, porque nós estamos ligados, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos. Então eu me esforço para me parecer com vocês, em unidade. E aí ele continua, onde há ego, orgulho e divisão, a maturidade espiritual é impedida. Então lugares, irmãos, aonde vai existir muito ego, onde vai existir muito orgulho, é muito difícil, irmão, se manifestar essa unidade espiritual. Onde há jogo de status, de posições, é muito difícil que essa unidade do Senhor, ela possa se manifestar. E aí ele complementa, devemos lutar para manter a paz, não como resultado de esforço humano, mas como fruto do Espírito. Então a nossa luta, irmãos, para que essa unidade, essa paz, ela exista entre nós, não é simplesmente porque eu vou fazer muito esforço para isso, mas porque ela deve brotar como um fruto do Espírito em minha vida. O amor, ele deve brotar como se fosse o fruto do Espírito fluindo entre nós. Então Paulo, aí do verso 7 ao 11, ele começa a falar dessa diversidade que vai haver entre nós, mas ainda que haja essa diversidade de dons, tudo isso é para a unidade do corpo de Cristo. É para que haja unidade entre a igreja do Senhor. No verso 7 ele vai dizer o seguinte: e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A graça foi concedida conforme a medida que Deus dá. A obra que Jesus faz no homem, a obra que Jesus vai fazer através de nós, não é para mérito, irmãos. Não há espaço para mérito nisso. O dom que Deus vai repartir entre a igreja, não é para que haja mérito. Quando Jesus chama os seus discípulos, e Ele envia-os como apóstolos, presta atenção nisso, quando Jesus chama os discípulos, e Ele os envia como apóstolos, não é porque Ele estava orgulhoso dos discípulos, falando assim, vai lá, você é o cara. Não, irmãos, é porque Ele teve compaixão das multidões. Então Ele pega aqueles homens e os envia como apóstolos. Não é porque eles eram bons demais, não é porque eles eram fora da curva, não é porque eles bateram meta, de toda essa multidão, vocês foram os que bateram meta, chegaram a diamante, agora vocês vão lá e prega para o povo. Não, irmãos, não é isso. Nós somos profissionais em tirar esse tipo de exemplo e colocar no meio da igreja, mas não, irmãos, é porque o Senhor, com a sua compaixão pelas multidões, pelas almas, pelas vidas, Ele então comissiona os discípulos. Eu e você também somos discípulos. E Ele nos envia, irmãos, não porque nós somos bons na oratória, não porque nós somos bons em fazer network, ou encontrar pessoas, não, irmãos, Ele nos envia porque Ele tem compaixão das multidões. E aí você pode estar falando assim, então e se eu não fizer nada e ficar quieto no meu canto? Você pelo menos não atrapalha ele, né, irmão? Às vezes vai ser melhor do que você atrapalhar ele nessa jornada, porque até as pedras clamarão. Mas que bom que nós fomos chamados, incluídos nesse grande propósito eterno, irmãos. Olha só o que vai dizer aqui essa próxima, deixa para nós aí que eu estou passando aqui, aí já vai. Aí. O exercício ministerial não é eu ajudando Cristo a fazer o trabalho dele. É eu fazendo o meu trabalho, porque Cristo já terminou o dele, irmãos. Então o exercício ministerial aqui, o exercício pelo qual Cristo nos comissionou, não é porque eu preciso ajudar ele já completou o trabalho dele. Agora é eu só fazendo a minha parte, aquilo que eu preciso fazer, porque eu fui comissionado, porque ele já concluiu a boa obra.
A boa obra já foi concluída. Aqui no verso 8, Paulo ele vai citar o Salmo 68 para mostrar, irmãos, que Cristo, ao subir aos céus, então ele vai dizer o seguinte aqui, ó, por isso é que foi declarado. Aí o que foi declarado? O Salmo 68, ele vai dizer aqui: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então, dons foi dado aos homens. Mais uma vez, os dons foi dado aos homens. Os dons foi dado à igreja para a edificação de quem, irmãos? Da própria igreja. Para a própria edificação da igreja. E aí Paulo então vai falar a partir daqui então esses dons, né, esses ministérios pelo qual o Senhor distribuiu. E aí muitos confundem, irmãos, esses ministérios como se fosse o governo da igreja. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aqui. Porque esse é um erro que é cometido em muitos lugares, como se esses ministérios eles fossem uma hierarquia dentro da igreja. Mas não é isso que Paulo está querendo falar. Ele está querendo dizer que esses são os dons, os ministérios que foram repartidos para a edificação da igreja. Então, vamos lá conhecer sobre eles então. Uns foram chamados a apóstolos. Irmãos, eu não vou entrar nessa parte dos apóstolos nos dias de hoje, até porque não é o tom dessa palavra, mas nos dias de hoje não se considera mais que existem apóstolos, tá, irmãos? Existe sim um chamado apostólico. Então, se você tem um chamado apostólico, não quer dizer que você é um apóstolo. Você só carrega uma chamada apostólica, irmãos, tá? Porque apóstolo bom é apóstolo morto, irmãos. Porque todos já morreram, tá bom? Então, se tem um vivo ainda, vamos caçar ele aí, porque precisa estar morto, porque apóstolo bom é apóstolo morto, irmãos. Os apóstolos já foram, todos morreram, e hoje nós carregamos apenas, então, esse chamado apostólico, tá? Então, muito cuidado com quem se intitula apóstolo, porque não existe amparo para isso, tá? Mas olha só, apóstolo, estão voltados para a fundamentação. Quem são, então, esses que carregam esse ministério apostólico hoje, a partir da nova aliança? Então, estão voltados para a fundamentação e expansão de igreja. Eles enxergam a profundidade, o comprimento. Geralmente, esses homens estão envolvidos no processo de plantação e revitalização de igrejas. Amém? Então, esses são aqueles que carregam esse encargo apostólico. Bem diferente dos apóstolos que são intitulados nos dias de hoje, né, irmãos? Porque os apóstolos que são intitulados nos dias de hoje, está sentado numa grande poltrona, com um anel de ouro, o povo beijando a mão dele, e ele viajando de jatinho particular pelo mundo inteiro e comendo em restaurante 5 estrelas, e dormindo em hotel 7. Diferente, irmãos. O apóstolo, quem carrega esse encargo apostólico, é o cara que está envolvido na obra, irmãos. Está aqui no chão de fábrica, vamos começar uma igrejinha lá no Piauí, vou lá para edificar esse povo. Vamos lá edificar esse povo, vamos estar junto. Ah, tem uma igreja lá no Nordeste, lá naquela boca de fumo, lá dentro do Nordeste, acabando, porque o pastor caiu, e a igreja está se... Vamos lá revitalizar essa igreja. Amém, irmãos? Então, toda vez que alguém se intitular pastor, nos dias de hoje, você pode mandar uma mensagem para ele e falar assim, ó, tem uma igreja aqui em Goiânia, irmãos, que está passando um perrengue, vem aqui, irmão, dá uma força aqui. Esses são os apóstolos. Não, não é bem assim, você tem que fazer parte da minha cobertura espiritual. Ainda bem que nós já passamos dessa fase, né, irmãos? Glória a Deus por isso, amém? Nós já passamos do G12, né, irmão? Que eu também já fui lá ganhar, consolidar, enviar. Na hora de enviar, eu quero ver, vocês querem enviar para onde? Acho bom que o lema era ganhar, consolidar, enviar. Uai, cadê as igrejas do G12 enviando então? Está tudo lotada. Parou no enviar? Então entende, irmãos, esse tipo de coisa, Paulo vai falar assim, até quando vocês vão ficar nesse joguinho de doutrina? Sai disso, amadurece, deixa de ser menino, sendo tapeado por essas doutrinas vãs, que não tem fundamento. Por isso que Paulo está fundamentando a igreja. O povo perece, irmãos, por falta de conhecimento. E aí vem então, profetas. E aí quem são os profetas, irmãos? E também muito cuidado para não confundir o ministério profético, e nós cremos no mover profético, nós cremos, irmãos, na palavra profética, nós cremos nisso,
Mas muito cuidado para a gente não entrar nessa seara da profetada. Amém? Então olha só, vamos discernir isso. Profetas, por mais que eles possam ser dotados de dons proféticos, sonhos, visões, mas o grande serviço de um profeta no Novo Testamento, irmãos, que é o nosso tempo, a nossa aliança, o grande serviço de um profeta, ainda que ele é bom na revelação, né? Revelar até o seu CPF, irmãos, tudo bem, nada contra, mas o seu serviço não é esse. Não quer que você revele o número da loteria, não quer que você revele a CPF. O serviço profético é discernir os tempos e as estações em que a igreja se encontra e capacitar o povo de Deus para que eles possam agir em conformidade com esse tempo. Então sabe o que um profeta deveria fazer hoje dentro da igreja? Ele deveria discernir o que está acontecendo lá em Israel. Ele deveria discernir o que está acontecendo na igreja brasileira, e ele, através de palavras proféticas, preparar esse povo para aquilo, porque ele tem um discernimento da igreja, o que a igreja está vivendo nesse tempo, nesse atual tempo, e ele deveria discernir e preparar a igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem até aí? Glória a Deus, vocês estão concentrados, né? Amém. Acabou lá, Mateus? O Flamengo perdeu mesmo? Então tá bom, glória a Deus, vamos embora, vamos para o próximo. Olha só, evangelistas, e aí, o ministério evangelístico, né, irmãos, esse é um ministério, uma chamada que, assim, todo mundo quando é encontrado pelo Senhor, tem que ser missionário, irmãos. E missionário muitas vezes não é só ir lá para a África, todos nós somos missionários, e o evangelismo é o que tem que queimar no nosso coração, irmãos. Assim como os profetas explicam ao mundo para a igreja, para que a igreja saiba, né, como agir, olha o que o evangelista faz. O evangelista explica a igreja para o mundo. O papel do evangelista é traduzir para o mundo o que é a igreja. Ele consegue fazer a igreja ser entendível ao mundo. Então o papel daquele que é evangelista, irmãos, é traduzir para o mundo o papel da igreja, é trazer resposta para o mundo. O que a igreja pensa para dadas situações. Qual é a resposta que a igreja tem dado? Então os evangelistas, irmãos, são esses homens capacitados pelo Senhor para traduzir para o mundo o que é a igreja. Amém? Pastores e mestres, e aí ele vem, né, com esse último aí ministério, que é interligado um com o outro. Pastores e mestres são aqueles que apacentam o rebanho através das escrituras. Por isso eles são mestres também. Alguns serão, isso é importante, tá? Por quê, irmãos? Nem todo mestre, ele é muito pastor. Mas todo pastor, ele acaba se tornando mestre. Porque ele precisa ensinar através das escrituras. Mas olha só, alguns serão mais aprofundados na teologia. E amém, glória a Deus por isso, irmãos. Então, se aquele irmão, ele é mais dotado de teologia, de conhecimento, o cara tem assim algo que vem do Senhor para trazer algo muito profundo nas escrituras, é um mestre, mas ele é um pastor também, ele pode cuidar de pessoas através do discipulado, do ensino. Alguns serão mais aprofundados no cuidado do rebanho. Gente, aquele cara que tem cheio de gente, gosta de estar no meio do povo, não elimina o outro, tá bom? Mas o grande lance aqui, irmãos, não é o seu ministério. O grande lance aqui não é ficar nesse jogo de ego, de tipo assim, você é evangelista, eu sou mestre. É por isso que aqui, irmãos, não é o governo da igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui não é um organograma onde começa o apóstolo, aí depois desce abaixo do apóstolo. Não, irmãos. Paulo aqui só está mostrando a forma com que o próprio Senhor organizou a igreja, distribuiu os ministérios para a edificação da própria igreja, e não para a minha edificação própria. Então o lance aqui não é o seu ministério, o lance aqui é que o seu ministério, junto ao meu ministério, junto ao nosso ministério, vai edificar a igreja do Senhor. Então não é porque eu sou pastor e você talvez é um evangelista, ou porque você talvez tem um dom profético. Não, irmãos, juntos nós edificamos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Isso precisa ficar muito claro, para que não haja um jogo de ego, um jogo de status.
e que a igreja se mova de forma madura. No verso 12 aqui, olha o que Paulo vai falar então, ele vai dizer o seguinte, vamos a partir do 11, ele diz assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha o que ele diz no 12, com o propósito. Qual é o propósito dele ter designado esses irmãos? O propósito de aperfeiçoar os santos, ou seja, aperfeiçoar nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Então esse aperfeiçoamento, irmãos, essa obra ministerial é para que a igreja ela seja edificada. Olha só, cada membro do corpo de Cristo tem um papel e dons espirituais específicos. Todos nós já fizemos aqui uma série sobre dons. É uma série muito legal, porque muita gente fica tipo assim, qual é os dons, o que é dom, o que não é? Então, provavelmente a gente repita ela também esse ano, é uma série muito interessante. Até tem um formulário que você preenche depois, para ter mais ou menos noção de que dons talvez o Senhor distribui. Todos nós recebemos dons, irmãos. Por quê? Fé é um dom. Então, todos nós, quando somos alcançados pelo Senhor, automaticamente já recebemos dons. No mínimo, o dom da fé você já tem, irmãos, senão você nem aqui estaria. Glória a Deus. Então todos nós temos dons, mas todos esses dons, eles são para a edificação da igreja do Senhor. Ninguém é inútil no corpo de Cristo. Todos têm uma função vital. O propósito dos dons é edificar a igreja. Não autopromoção, mas serviço. É servir uns aos outros, irmãos. E quanto mais lhe é dado, mais será cobrado também, irmãos. Você está muito rico em dons aí, irmãos? Então pode ter certeza, você tem que servir mais ainda. Quanto mais dons o Senhor te deu, mais serviço você tem que cumprir. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Então na hora que você for lá para o monte, subir, Deus me dá dons espirituais, saiba que você também está pedindo para servir mais e mais e mais pessoas, tá bom? Então no verso 12 ao 16 aqui, né, que vai caminhar para o final, o propósito do serviço aos santos aqui. Ele vai falar, então, a partir do verso 12, né, o propósito é aperfeiçoar os santos. O ministério, né, eles são exercidos por pessoas que desenvolvem, aqui junto uns com os outros, a edificação do corpo de Cristo, mas que não dependem necessariamente de ministros específicos. Então, o corpo de Cristo, irmãos, ele é edificado, ele é aperfeiçoado quando todos nós desenvolvemos os nossos dons e os ministérios pelo qual o Senhor nos chamou, e não quando nós dependemos somente de ministros. Nós temos aquela dependência, né, daquela falsa paternidade espiritual. Eu dependo do meu pai na fé, eu dependo do pastor, eu dependo daquele irmão mais aperfeiçoado. Não, irmãos, nós aqui juntos desenvolvemos os dons e os ministérios e a igreja é edificada. Mas para uns foi dado o dom de apostólico, para outro foi dado o dom de ser um evangelista, para um foi dado dons proféticos, para outro foi uma chamada ministerial do pastoreio, outros vão ser mais mestres, um vai cuidar mais de gente, outro vai cuidar mais de ensino, e assim a igreja é edificada. Amém? Glória a Deus. Então a obra que Deus fez em nós, agora os ministérios é a obra que Deus vai fazer através de nós. Então ele fez uma obra em nós e agora esses ministérios é ele agindo através de nós. Para que, olha no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. A unidade da fé, irmãos, e do conhecimento do Filho de Deus, é lá que nós precisamos chegar. A maturidade, o varão perfeito. A igreja deve crescer, irmãos, em maturidade. E não somente numericamente falando, mas ela precisa crescer em profundidade e estabilidade espiritual. O que Paulo está falando sobre a edificação aqui, irmãos, dos santos, é que nós precisamos crescer, esse crescimento aqui que Paulo está se referindo, nós precisamos crescer, nós precisamos alcançar, ele está se referindo, irmãos, a um crescimento de profundidade espiritual, um crescimento de fundamento, de estabilidade.
Não só numericamente, porque na maioria das vezes, quando crescemos numericamente demais, falta-se um pouco de fundamento. É difícil fundamentar quando não se tem uma estrutura bem estruturada, bem fundamentada. Por isso que Paulo gasta tempo com isso. Por isso que Paulo prioriza muito os fundamentos. E aí no verso 14 ele vai dizer: o objetivo é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas malícias de certas pessoas que induzem os incautos. Quem são os incautos? Os imaturos da fé ao erro, irmãos. Como que nós vamos então nos livrar desse falso ensino, desse vento de doutrina? Como, irmãos? Sendo parecido com Cristo cada dia mais. Cada dia mais nos parecendo com Cristo. Então olha só, presta atenção nisso aqui. Ser levado de um lado para o outro é extremismo, né? Porque eu sou extremo, toda vez que eu sou levado para esse lado de cá, toda vez que eu sou muito levado para o lado de lá, eu também estou indo para o outro extremo. Então Paulo aqui nos Gálatas também, ele vai falar um pouco sobre isso, ele vai completar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não vá para o lado extremo da justiça própria, mas a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não vá para o outro extremo do legalismo e não fique de extremos em extremos. Então entenda, ser levado de um lado para o outro é extremismo. E extremismo não é coisa de gente radical simplesmente, porque tem muita gente que fala assim: não, eu sou radical nisso aqui. Eu sou extremo nisso aqui, eu sou radical. E não é que eu sou radical, irmãos, contra os irmãos que estão lá hoje vendo o jogo. E amém, glória a Deus, irmãos. Não é esse radicalismo que a gente quer entrar, não é essa onda. Mas entenda uma coisa, irmãos. Extremismo é coisa de menino. Menino na fé. Todo extremismo, ele acaba demonstrando uma imaturidade na fé. Ou eu sou legalista demais e acho que eu sou muito maduro, a ponto de que agora eu sou muito bem resolvido, Jesus resolveu todos os meus problemas e agora eu me torno uma pessoa que eu sou muito além da curva e que eu já entendi tudo e que agora então eu estou bem resolvido e eu posso fazer tudo agora. Porque tudo me é lícito e tudo me convém também. Menino na fé. Agora também, por outro lado, eu sou extremamente religioso, eu sou extremamente justiceiro, justiça própria. Está tendo a festa lá de Trindade, né? Os irmãos tudo indo lá para Trindade a pé, aí os crentes ficam lá falando: os caras idiota, né? Pegando, indo a pé lá para Trindade. Irmão, tem crente que não vai para Trindade, mas é quase tão religioso quanto. Entende, irmãos? Extremo, meninice. Então nós precisamos ser libertos desse tipo de vento de doutrina. E isso fica muito claro, irmãos, com os seguidores de Cristo. Porque os próprios seguidores de Cristo, presta atenção aqui, o mesmo público, a mesma multidão que seguia a Cristo e aplaudia Jesus, foi a mesma multidão que gritou: crucifica. Extremo de um lado, depois extremo do outro lado. Extremo de um lado, depois extremo de outro lado. E muitas vezes nós nos pegamos dessa maneira, irmãos, sem perceber. Porque quando me convém ser um pouquinho libertino, eu vou ser extremo para o lado de cá. Mas quando me convém também ser um pouquinho mais religioso, eu vou ser mais extremo para o lado de cá. Então nós precisamos ser maduros, aperfeiçoados. É isso que Paulo está falando, que nós possamos chegar à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. E a minha pergunta para vocês é, e para cada um de nós aqui, eu tenho comprometimento, eu estou comprometido, irmãos, com aquilo pelo qual o Senhor me designou? Eu estou comprometido, irmãos, com o ministério pelo qual o Senhor me entregou? Porque aí tem gente que foge daqui, né? Fala assim: ah, pastor, eu não sei qual ministério eu tenho, então por isso que eu ainda não estou me comprometido com nada. Irmão, no fundo, você sabe aí o que o Senhor está te chamando, Ele está gritando por você e você que está fugindo. No fundo, todo crente, quando é alcançado pelo Senhor, todo cristão, quando ele tem um choque, um impacto que o Senhor chama ele já sabe, irmãos.
Lá no fundo ele já sabe aquilo pelo qual o Senhor está gritando aí dentro de você, e o Espírito Santo está queimando aí dentro de você, e você fala assim, pastor, eu ainda não sei o que foi que eu fui chamado. Entende, irmãos? Nós estamos fugindo, porque fazer mais do que eu devo, irmãos, traz um cansaço danado, traz um ativismo, mas também fazer nada do que eu devo fazer traz uma omissão, uma falta de compromisso. Entende isso, irmãos? Porque se eu faço demais, vai me cansar, vai trazer um ativismo, mas também não fazer nada, irmãos, traz omissão, falta de compromisso, e nós estamos num extremo ou no outro. Na maioria das vezes a gente está de jeito, ou eu não estou fazendo nada, porque não preciso fazer mais nada, agora Jesus já fez tudo, e tem gente que confunde muito, principalmente igreja reformada, né, irmãos? Está vendo? Por isso está vazia aqui hoje. Vai nas igrejas que é legalista para você ver, está tudo cheio uma hora dessa. Se você for hoje numa igreja que é uma linha um pouquinho mais legalista, irmão, está tudo lotado. Os irmãos estão tudo lá no fundão com o celularzinho escondido para o pastor não ver, vendo o jogo, mas está na igreja. Aí você vai para uma igreja reformada, onde nós esperamos a maturidade dos irmãos, porque uma igreja reformada é uma igreja, irmãos, que lê a Bíblia, que Cristo é o centro, que as Escrituras é suficiente. Você não precisa da figura do pastor dizendo o que pode e o que não pode, porque as Escrituras é suficiente para você. Aí sabe o que acontece? Os irmãos confundem. Agora eu não tenho mais compromisso, está tudo certo. E aí você está nesse pêndulo, nem lá nem cá. Omissão e falta de compromisso. Aliança, você tem uma aliança com os irmãos na fé. Amém, irmãos? Imagina se fosse a sua esposa. Você não tem uma aliança com ela? Imagina se a sua esposa no dia de hoje, no horário do jogo, irmãos, ela virasse e falasse assim, aniversário de casamento, não tem conversa, hoje é nós dois. Como é que você vai fazer? Você tem uma aliança, você assumiu uma responsabilidade com ela. Então, irmãos, entenda uma coisa, esse mesmo compromisso eu e você precisamos ter, porque somos adultos e maduros na fé. Porque senão eu vou me mover como um menino, eu vou achar que é ativismo, mas ao mesmo tempo eu estou sendo omisso com o compromisso que eu tenho com o Senhor, com a família na fé, com a obra pela qual eu faço parte. E aí, irmãos, para a gente avançar um pouco mais aqui, porque eu preciso compartilhar toda essa porção, para que ela seja completa. Olha só, precisamos ser então intencionais no amadurecimento e entender o crescimento como um processo natural. Eu sou intencional no meu amadurecimento. Amém, irmãos? Eu sou intencional. Então é a minha intenção ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, ruminar nas Escrituras. Eu tenho que ser intencional nisso. Eu quero amadurecer. Eu vou atrás desse amadurecimento. Mas eu preciso também entender que o crescimento, ele é processo natural na vida de um cristão. Ele está acontecendo o tempo todo. O próprio Espírito se responsabiliza por isso. Lembra? O texto vai dizer que Paulo foi lá e plantou. Aí depois Apolo vem, joga lá e rega aquela semente. Mas quem deu o crescimento? O próprio Espírito. Então o próprio Espírito, ele se encarrega, irmãos, de trazer esse crescimento. Mas olha que lindo que diz aqui embaixo. O crescimento é relativo ao tempo. Mas o amadurecimento é relativo às... Ei, joguinho de hoje que deixou o povo imaturo, hein? Porque o quê? O amadurecimento é relativo a... Ou seja, irmãos, quem mata culto para ver jogo? Criança na fé, irmãos. Entende, irmãos? Não entenda o pastor de vocês como um cara religioso, um cara mau. Não, irmãos, mas se a gente não amadurecer para ter essa compreensão, irmãos, ou nós vamos parar como igreja? Entende? É simples, é a Bíblia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, porque você acha que eu também não queria ficar lá vendo? Você acha que eu não tenho desejo? Você acha que não tem domingo que eu fico assim, o que eu vou fazer naquele culto? Eu quero ficar aqui curtindo com a minha família, quero botar um filme aqui, ver com as minhas filhas aqui, comer pipoca. Mas eu assumi um compromisso, uma aliança, uma responsabilidade. Gente grande, menino faz o que quer, gente grande faz o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Agora, quando tem um monte de menino dentro da igreja, só faz o que quer. Por isso que as crianças a gente tira elas na hora do culto, irmãos. Não é porque a gente não ama elas, não, irmãos. É porque se deixar aqui, elas só vão fazer o que elas querem. Agora, quando se tem adultos aqui, vocês fazem o que tem que ser feito. Amém? E é isso que o Senhor espera
da igreja. E é isso que Paulo está orientando o povo. Nós precisamos, como um corpo bem ajustado, consolidado, efetuar o crescimento, o aumento da maturidade, irmãos, em Cristo Jesus. Verso 16, para a gente chegar ao fim. Olha o que ele vai falar. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando cada um de nós, irmãos, bem ajustado, esse corpo bem ajustado, consolidado, efetua o propósito, o aumento, a medida, a função de cada parte, o corpo, irmãos, ele cresce de forma saudável. Ele cresce de uma maneira saudável, não de qualquer maneira. Uma igreja madura não é levada por modismo, ventos de doutrinas ou líderes manipuladores. Uma igreja madura, irmãos, ela é bem fundamentada nas Escrituras. E não só pela moda, e não só pelos ventos de doutrinas, e não só por líderes que manipulam. O crescimento espiritual, irmãos, que ele vai falar aqui no verso 15, olha o que ele vai dizer: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Quando um pastor está falando com a sua igreja, disciplinando a sua igreja, orientando a sua igreja, essa verdade ela tem que ser recebida em amor. É o que Paulo está aqui. Irmãos, Paulo está aqui marretando os irmãos, vocês não estão percebendo? Paulo aqui não está bonzinho com esses irmãos. Ele está mostrando para esses irmãos a seriedade daquilo tudo que ele fundamentou. Então ele vai dizer aqui, ó, longe disso, seguindo a verdade em amor. Ou seja, quando nós falamos a verdade, irmãos, e tudo que está sendo dito aqui é a verdade, porque as Escrituras, nós precisamos em amor receber essa verdade em alegria e em amor. Porque o Evangelho, irmãos, é aquela faca de dois gumes, aquela mensagem que ela vai ao mesmo tempo te animar e te motivar e te dar fôlego de vida, mas ao mesmo tempo ela é aquela mensagem que vai te confrontar, que vai te tirar da zona de conforto, que vai te fazer chegar na sua casa hoje, dobrar os joelhos, se arrepender, pedir perdão e falar assim: Senhor, usa-me a mim, envia a mim, me leva aonde eu tiver que ir, que eu possa cumprir a grande comissão, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, porque foi para isso que o Senhor morreu no madeiro, para que eu pudesse fazer parte dessa grandiosa obra, através do ministério pelo qual o Senhor instituiu na minha vida. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que nos traz paz, alegria, mas ao mesmo tempo, irmãos, ela precisa nos sacudir. Ela precisa, irmãos, nos tirar da zona do comodismo. E quando cada um faz a sua parte, o corpo cresce de forma saudável e forte. Quando cada um de nós aqui, irmãos, reunidos, fazemos a nossa parte, então esse corpo ele vai crescendo de forma sustentável, ele vai crescendo de forma orgânica. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa crescer de forma orgânica. Irmão, nós somos muito bons para fazer marketing, irmãos. Se a gente quisesse fazer marketing, irmãos, tem uma meia dúzia de gente aqui que é talentoso demais aqui. Você não tem noção o que o Rodrigo pode fazer de vídeo. Você não tem noção o que a Paulinha pode fazer de criação de design, de arte. Você não tem noção o que o Cordeiro pode desenvolver de cultura aqui dentro desse lugar. E tem muito. Felipe, a Evelyn, meu Deus, que talento, irmãos. Se a gente quisesse fazer disso aqui um business plan, ou nós vamos desenhar um plano estratégico de crescimento, não ia caber gente aqui dentro. Mas nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, irmãos, para cumprir os dons e os ministérios pelo qual o Senhor nos entregou para a edificação da igreja do Senhor na cidade de Goiânia. Amém. Fundamentar fundamentos, lançar fundamentos. E ainda que leve anos, ainda que a gente gaste anos, e ainda que nós não vemos ver os frutos, mas eles serão colhidos no tempo oportuno do Senhor,
porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso nós estamos perseverando, e por isso nós vamos perseverar na sã doutrina, no Evangelho do Senhor, de forma cristocêntrica, bíblica, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E para a gente caminhar para o fim e a gente concluir, então Deus nos chamou, irmãos, para sermos um só corpo, cheio de amor, verdade e serviço. O chamado cristão não é para a passividade, irmãos. Nós não fomos chamados para sermos pacíficos, mas para de forma ativa participarmos desse crescimento, o crescimento do reino do Senhor. O Senhor nos chama a isso, irmãos. Ele nos convida a isso. Isso é um motivo de muita honra e privilégio para nós. Não que Ele dependa de mim, de você. Não confunda. Deus não depende de você, irmãos. Porque tem gente que acha que se não fizer, o reino não cresce. Lá tem que fazer, porque senão Deus não vai conseguir. Não, irmãos, Ele te chama, Ele te convida, Ele te inclui nessa grande obra que Ele já concluiu. Só que Ele te inclui, irmão, na eternidade para que você possa participar dela. Olha que privilégio disso, irmãos. E Ele é tão bom, irmãos, que além dele te incluir, na bondade dele, sabe o que Ele faz ainda? Ele te dá poder através dos ministérios e dons para que você possa fluir como um rio de águas vivas. Pela cidade, no meio das pessoas, no meio do seu trabalho, por onde você passar. Então, irmãos, não viva uma fé isolada. Use os seus dons que Deus lhe deu, use de fato, mas use para a edificação do Senhor, não para a edificação própria. Irmãos, lute pela unidade da fé, que nós possamos lutar, nos esforçar, irmãos. Nós precisamos nos esforçar, levantar literalmente da cadeira e nos esforçar, irmãos. Irmãos, eu e a minha esposa, nós temos, até eu e o Renan tivemos um tempo de mesa, né? E o Renan virou para mim, isso é muito bom, irmãos, eu amo quando o irmão faz isso. O Renan virou para mim e falou assim: Diegão, eu estou preocupado com você, cara. Sabe por quê? Porque todos os dias você e a Sara, vocês ou recebem alguém, ou vocês vão a alguém, vocês vão na casa de alguém, vocês visitam alguém, vocês estão de boa. E isso é uma verdade, irmãos. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida ao reino do Senhor. E eu tenho 2 crianças pequenas, irmão. Criança dá trabalho demais. Criança, quando sai da rotina, dá um trabalho. Quando vocês veem a Rebeca chorando aqui, sabe por quê? Porque ela não teve a oportunidade de dormir depois do almoço, porque nós estávamos com alguém, pastoreando alguém. Isso é quando você entende que você não é mais menino na fé, mas que o Senhor entregou um ministério em tuas mãos. E você agora é corresponsável com Cristo Jesus, não só pela glória, não só co-herdeiro e co-participante, mas agora eu me torno responsável, porque Ele me comissiona, Ele me chama a junto com Ele edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Então, irmãos, se nós não estamos gastando a nossa vida por Cristo, nós estamos gastando ela por nada. Se nós não estamos, irmãos, gastando o nosso tempo e a nossa saúde por Cristo, irmão, nós não estamos gastando por nada. Porque você não vai parar de comer uma picanha com gordura, irmão. Você não vai parar de beber Coca-Cola, esquece. Então, pelo menos toma Coca-Cola, coma picanha com gordura, coma o cupim, mas gaste a sua vida por Cristo. Ainda que você morra de infarto, irmão, porque você não cuidou do corpo, você não cuidou aí da sua saúde, irmãos, mas que você morra como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. E que quando as pessoas estiverem ao redor do seu caixão, eles não estejam só lá falando assim: nossa, que irresponsável, tão novo, já morreu de entupimento das veias, tão novo, já deu um AVC. Não, irmãos, mas que eles estejam lá ao lado do seu caixão. Aqui esse cara, irmão, ele gastou a vida por Cristo Jesus, ele até morreu de infarto, ele até poderia ter cuidado um pouco mais da saúde, mas, irmãos, o pouco que ele viveu, ele fez demais. O pouco que ele viveu foi o suficiente para ele edificar o corpo de Cristo, para ele equipar pessoas, para que pessoas ficassem preparadas para dar continuidade naquilo que ele também começou. Entende, irmãos? Com que nós estamos gastando a nossa vida? Então que nós possamos, irmãos, de fato, nessa noite entender o verdadeiro motivo pelo qual a gente se reúne aqui todo domingo, irmãos.
Que nós possamos de fato refletir sobre o verdadeiro propósito, sair das nossas casas e vir para cá todo domingo. E sermos edificados à luz das Escrituras, irmãos. E receber uma porção poderosa daquilo que o Evangelho do Senhor está dizendo. E que nós possamos, ao voltar para as nossas casas, irmãos, nós possamos voltar edificados, capacitados e preparados, irmãos. Mas não só para viver uma semana comum, irmãos. Não só para viver uma semana numa rotina de trabalho puxada. Não só para viver a semana numa rotina corrida. Mas para vivermos uma semana, irmãos, poderosa na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Os irmãos que vão servir a ceia, já podem se posicionar. Aleluia, irmãos, glória a Deus, vocês estão felizes aí ainda? Amém, glória a Deus, aleluia. Cadê os tangedor meu aí, ué? Glória a Deus, bora, arrocha essa viola aí, ué. Vamos orar, irmãos, vamos cantar o Senhor, vamos louvar Ele, porque Ele é bom, irmãos. O tempo todo o Senhor é bom. Irmãos, enquanto nós cantamos uma canção, eu faço um convite a você. Você vai sair do seu lugar, irmãos, para pegar aqui o pão que representa o corpo de Cristo. Você vai pegar também o cálice da nova aliança. É um suco de uva e um pedaço de pão, irmãos. Isso não é para encher e saciar a sua fome. Por isso é um pedaço bem pequeno. Para que você tenha compreensão do propósito pelo qual você está comendo e bebendo. Você não está comendo para matar a sua fome, nem bebendo para matar a sua sede. Até porque o pão da vida é o próprio Cristo. E a água verdadeira, que jorra da fonte, vem do Senhor, irmãos. Então aqui, quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice, você vai retornar para a sua cadeira, irmãos. E você vai fazer uma autorreflexão. Não uma autorreflexão daquele que não é digno, irmãos, de tomar do cálice e comer do pão. Porque se fosse para a gente fazer uma separação de quem é digno e quem não é digno, talvez nenhum de nós seríamos dignos de estarmos aqui hoje. Mas quando eu pego do pão e eu pego do cálice, eu estou anunciando, não só para mim mesmo, mas eu estou anunciando para o mundo espiritual que houve um homem que morreu numa cruz, um justo homem que pagou o preço para que eu pudesse ser digno nessa noite de participar do corpo e do cálice do Cordeiro. Então, irmãos, ao cantarmos essa canção, sai do seu lugar, pegue aqui do pão, pegue do cálice, retorne, faça uma auto-reflexão, espere para que juntos nós possamos ceiar. Amém? Glória a Deus.
Sim, Jesus. Prepara uma igreja que está atenta, ó Deus. Prepara um povo, ó Pai, que está percebido. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então agora você, com um pão representando o corpo de Cristo, você vai participar do pão, o corpo de Cristo, porque por semelhante modo depois também, havendo ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então agora participe do corpo de Cristo e participe também do cálice da nova aliança. Yeshua HaMashiach. Declare isso, Yeshua.
Somos a tua noiva, Pai. A tua noiva preparada, Deus. Ah, Jesus. Declare isso. Somos a tua noiva apaixonada, Jesus, para dançar. Vem saltando. Só igreja. Declare isso, igreja. Aplauda Jesus, glorifique a Ele, mas não aplauda pela performance, mas aplauda pelo propósito pelo qual Ele comissionou a tua igreja, pelo qual Ele nos inseriu nessa obra. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez nós te louvamos, ó Deus. Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Irmãos, nesse mesmo clima de alegria, de celebração ao Senhor, por tudo que Ele fez, nós vamos agora apresentar, né, a igreja, a pequena Aurora, né, cadê ela? Tá por aí, vem cá, a Aurora, e vem todos os familiares, né, o Luiz Felipe, que é o pai, a Vitória, que é a mãe, e todos os familiares que tiverem aí, pode vir aqui, não vou falar os nomes de todos aqui, mas, né, em especial o Luiz Felipe e a Vitória, que são os pais, e a pequena Aurora, né, que é linda, tá ali, quietinha, de boa,